Hoje é quinta-feira, 26 de junho. Esta é a nossa segunda edição do dia e a gente vai mergulhar hoje nos materiais bem importantes que recebemos. O tema é urgente, né? Vamos falar de como a violência crescente e certas agendas políticas parecem estar ameaçando a missão democrática da escola pública aqui no Brasil. A ideia é explorar essa escalada da violência, investigar um pouco as causas, que são muitas, né? E discutir a militarização como resposta. Tudo isso com base nas fontes que a gente analisou, incluindo um texto-chave chamado Como a Violência e a Política Estão Destruindo a Escola Pública. Pois é. O que essas fontes mostram assim de cara é que a escola pública virou meio que um espelho das tensões sociais do país. É um palco mesmo. Um espelho tenso, né? Muito tenso. Você tem, de um lado, a violência mais explícita, né? Agressões, até atentados, e do outro, uma briga ideológica muito forte sobre o que a escola deve ser, qual o papel dela. E o resultado disso? É o que um dos textos chama de crise de pertencimento, sabe? E de projeto educacional também. Fica tudo meio perdido. O que está em jogo mesmo, segundo essas leituras, é o futuro de uma educação para a democracia. E essa violência que você mencionou, ela aparece com dados bem preocupantes nas fontes, né? O massacre de Suzano, lá em 2019. Sim, é citado como um ponto de virada, um marco. Lembro de uma citação da psicóloga Marilene Proença, da USP. Ela esteve lá e falou como aquilo mostrou uma incompreensão geral sobre o sofrimento dentro da escola, né? Exatamente. Uma falta de escuta, talvez. E os números mais recentes, infelizmente, confirmam essa piora. Quais números? O Atlas da Violência 2024, que dá nos documentos, fala em 12 a 15 atentados em escolas só em 2023. É muita coisa. Nossa. E além dos atentados, que são o extremo, tem outras coisas, né? Sim, claro. Tem um aumento do relato de intimidação sistemática, o famoso bullying, e também alunos faltando aula por medo. Medo de ir para a escola. Fica a pergunta, né? O que está por trás disso tudo? Quais são as causas que as fontes apontam? Olha, é uma rede de fatores bem complexa. Não é uma coisa só. Imagino. Tem, por exemplo, a banalização dos discursos de ódio. Isso é muito forte hoje, né? Impulsionado por algumas figuras públicas, redes sociais. Isso entra na escola? Entra. E se mistura com a violência que às vezes já vem de casa, a violência doméstica, e tem a própria situação da educação, né? A precarização. Como assim? Professores ganhando mal, escola sem estrutura, política pública que muda toda hora, sem continuidade. Tudo isso pesa. Faz sentido. E sobre o bullying, que você mencionou? As fontes trazem um ponto interessante. Que às vezes usar só o termo bullying pode ser superficial, sabe? Pode acabar escondendo outras coisas. Tipo o quê? Tipo racismo, misoginia, homofobia, que são violências estruturais, mas que aparecem ali, no dia a dia, como se fosse só bullying. Entendi. E tem mais algum fator? Tem uma coisa que uma pesquisa chama de cegueira institucional. É forte isso. Cegueira institucional. O que seria? É uma pesquisa com diretores. 40% deles disseram que não existia violência na escola deles. 40%. Uau! Mas os alunos sentem diferente? Completamente diferente. Principalmente em relação às agressões mais sutis, sabe? Entre os próprios colegas. E soma isso a violência que vem de fora da escola. Do entorno, você diz. Exato. O exemplo do Rio de Janeiro é citado. Quase metade das escolas ficam em áreas onde tem tiroteio direto. Imagina o impacto disso. O cenário é bem complexo mesmo. E diante disso tudo, a resposta do poder público, das instituições, como fica? Então, a crítica que aparece nos materiais é que falta política estruturante, sabe? Que vá na raiz do problema. O que a gente vê mais são medidas reativas. Apagar incêndio, né? Basicamente, acontece uma tragédia, aí se faz alguma coisa. Um estudo até diz que só 4% das secretarias de educação teriam de fato uma estrutura adequada para lidar com a violência escolar. É muito pouco. E nesse vácuo, o que acontece? Aí que entra, segundo as fontes, a disputa ideológica que a gente falou no começo. Setores da extrema-direita veem nesse vácuo uma oportunidade de avançar a agenda deles para a educação. E como isso se manifesta? A escola vira um campo de batalha mesmo. Movimentos ultraconservadores, como os documentos apontam, escolheram a educação como um alvo. A crítica constante ao Paulo Freire é um exemplo disso, né? Por quê? O que a crítica a ele representa nesse contexto? Representa rejeição a uma pedagogia que foca no diálogo, na consciência crítica.
Eles veem isso como o oposto do que defendem, que é um projeto mais autoritário, talvez? E aí que entram as escolas cívico-militares. Exatamente. Essa proposta ganha força nesse contexto. O modelo é apresentado como uma solução. Disciplina rígida, códigos de conduta, menos autonomia para a escola pensar seu projeto. Uma alternativa de ordem, digamos assim. Isso. Alinhada a essa visão de ordem. E o interessante é que mesmo com o fim do programa federal, vários estados e municípios continuam com modelos parecidos. É mesmo? Sim, as fontes indicam que sim. Às vezes sem consultar a comunidade, sabe? Chegando a impor rituais religiosos ou até mudando o nome de escola. Tem um exemplo de escola que virou homenagem ao Jair Bolsonaro. Nossa! Mas e a eficácia desse modelo? Ele funciona para melhorar a educação ou diminuir a violência? Olha, o ponto fascinante aqui, e que as fontes batem bastante na tecla, é que não haveria comprovação disso. Não tem evidência de que seja mais eficaz. Então por que tanta força? Parece que a força vem da narrativa, né? Da promessa de ordem e segurança. E isso vende bem em tempos de crise e de medo. É um discurso poderoso. Entendi. Então, resumindo um pouco o que a gente viu até aqui a partir dos materiais, temos uma violência escolar que está crescendo, com causas bem complexas, né? Sociais, familiares, da própria estrutura da escola. Sim, multifatorial. E como resposta surge essa proposta da militarização, que as fontes questionam a eficácia, mas que se apoia forte nessa ideia de restaurar a ordem perdida. É isso. Exatamente essa a tensão que os materiais colocam. Muito bem. Assunto denso e importante. Vamos fazer um breve intervalo agora, 1 minutinho, e a gente já volta para continuar essa edição. Bem, estamos de volta com a nossa edição. Nessa parte final a gente vai abordar alguns pontos bem importantes que surgiram nos materiais, né? Tipo, essa aparente dificuldade dos setores progressistas de entrar na briga na disputa simbólica pela escola. Vamos falar também das iniciativas que resistem sim a esse avanço mais conservador. E, claro, explorar um pouco as possibilidades, né? Como reconstruir a escola pública para ser, de fato, um espaço de emancipação. Olha, mergulhando nos textos, uma coisa que salta aos olhos é isso, né? Essa percepção de que os setores progressistas parecem meio receosos de entrar na disputa pelo coração da escola, digamos assim. Sim, é uma observação que aparece bastante. Uma das análises sugere que talvez a preocupação maior tenha sido administrar as desigualdades que já existem, sabe? Em vez de ir para o confronto, para a disputa de sentidos mesmo, do propósito da educação. Exato, e parece que aquele legado forte, né, de pensadores como Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira. Sim, figuras importantíssimas. Pois é, fica meio um pouco mobilizado nessas batalhas mais do dia a dia, né, pelo projeto de escola que a gente quer. É verdade. E até em debates-chave, tipo novo ensino médio, base nacional comum curricular, alguns artigos apontam que a discussão fica muito técnica, né? Fica. Sem aprofundar a questão central. Afinal, para que serve essa escola? E para quem ela serve de verdade? É uma colocação muito pertinente, que ecoa em várias fontes que a gente viu. E essa aparente omissão, né, em disputar as narrativas, ela não é neutra, claro. Com certeza não. Ela cria um vácuo e um dos documentos detalha bem como esse espaço é rapidinho ocupado por discursos mais simples, muitas vezes com um viés autoritário, sabe? Que prometem soluções rápidas para problemas que são, na verdade, super complexos. Tipo... Um exemplo que foi mencionado num relato foi aquela tentativa de colocar intervalos religiosos, né? Que, na prática, foi interpretado como um tipo de proselitismo meio velado. Entendi. E outro ponto que os materiais destacam é a pressão em cima de diretores, de gestores escolares que têm uma visão mais crítica, têm casos documentados de perseguição administrativa, sabe? Maquiada de avaliação de desempenho. Nossa. Inclusive relatórios internacionais como os da ONU, que uma das fontes citou, alertam bastante para o risco da militarização de certas políticas ultraconservadoras. Eles classificam como falsas soluções. Falsas soluções. Que na prática acabam escondendo a falta de investimento, o subfinanciamento que é crônico, né? E, pior, acentuam as desigualdades na educação. Mas é interessante porque, olhando o outro lado da moeda, nos materiais, a gente vê que não é um cenário só de inércia.
né? Tem focos de resistência bem ativos. Sim, felizmente. As fontes mencionam iniciativas importantes, por exemplo, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNT, Atores fundamentais. e além deles, vários coletivos de juventude, né? Principalmente das periferias de comunidades quilombolas. Isso mostra uma vitalidade crítica que está pulsando ali. Com certeza. E teve um estudo qualitativo citado no artigo que trouxe um dado muito, muito interessante sobre o clima na escola. Qual? Ele mostrava que estudantes que são vítimas de bullying, de exclusão, tendem a ter mais desesperança, o que é compreensível. Mas olha que curioso, aqueles que defendem ativamente os colegas que são agredidos, Sim. eles demonstram um otimismo maior. Isso parece ressaltar de um jeito muito concreto o poder que a empatia, a solidariedade tem no dia a dia da escola, né? Nossa, que dado forte. Mostra como a convivência baseada no cuidado mútuo é chave, né? Para reconstruir o sentido da escola. Exatamente. Parece que é por aí. E isso se conecta totalmente com a necessidade de retomar o projeto de escola como um espaço de formação para a cidadania, né? Cidadania crítica, democrática, um ponto que várias reflexões que a gente leu enfatizam. Faz todo sentido. A questão da violência nas escolas, por exemplo. A gente vê que raramente se resolve só com segurança física, com mais câmeras, mais policiamento. Não é só isso, né? Não, as fontes apontam muito para a urgência de políticas intersetoriais, que articulem saúde, cultura, assistência social, a própria segurança, mas de outro jeito, e, fundamentalmente, que haja uma escuta genuína dos jovens. Escutativa, né? Exato. E tem até uma referência interessante a Gramsci num dos textos. Ah, sim. Lembra que ele diz que a escola é um dos aparelhos privados de hegemonia, quer dizer, é um lugar central onde se forma o senso comum, aquilo que a gente como sociedade acaba naturalizando como verdade. É um campo de disputa ideológica, no fundo. Totalmente. Por isso, disputar os sentidos da escola é estratégico. É disputar o futuro social que a gente quer construir. E essa disputa, como os documentos legais que foram citados lembram bem, passa por reafirmar o que está lá na nossa Constituição, né? No artigo 206. O direito à educação. Direito fundamental a uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todo mundo. Isso não é só uma frase bonita na lei, né? É a base para a gente ter um país com mais justiça social. Exatamente. E defender esse direito, como os autores argumentam, exige uma mobilização grande. Uma mobilização ética, pedagógica, política, que envolva todo mundo. Educador, estudante, família, gestor, os movimentos sociais. É um esforço coletivo. E ao final da leitura desse material todo, fica muito claro para mim que a tarefa não é só administrar a educação que a gente tem. Não basta gerenciar. Não basta. É preciso disputá-la. Disputar no sentido mais profundo mesmo. Cada sala de aula, cada corredor, cada pátio, tudo ali é um território onde se negociam, se constroem sentidos, valores, identidades, pertencimentos. É no cotidiano que a coisa acontece. É ali, nesse cotidiano, que muitas vezes a gente nem percebe, é que se decide, em grande parte, que tipo de sociedade a gente está formando de fato. Fica essa reflexão, né? Como cada um de nós pode se engajar nessa disputa que é tão essencial. Ótima reflexão para a gente fechar. E, olha, os links para as fontes que serviram de base para a gente construir esta edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão todos lá na descrição. Esperamos que esta reflexão tenha sido útil. Um abraço carinhoso e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!